O que é que define um crime de verdade? A gente sabe que o direito penal é uma máquina super complexa, mas hoje a gente vai fazer algo diferente. Vamos abrir o capô e olhar peça por peça do motor. Entender como as leis são feitas, como elas conversam entre si e, talvez o mais importante de tudo, quais são os limites do poder que o Estado tem para punir alguém. Bom, então o nosso roteiro é este aqui. A gente começa com os tijolinhos básicos da construção, os blocos da lei penal. Depois a gente vê como resolver uns quebra-cabeças que aparecem quando as leis parecem brigar entre si. Aí vamos decodificar a lei, ver como interpretar. Em seguida, o que fazer quando a lei fica em silêncio. E, por fim, a gente fecha com a regra de ouro, o princípio que deveria guiar tudo isso. Para a gente entender qualquer sistema, a gente tem que começar pelo começo, pelo componente mais básico de todos. No direito penal, essa pecinha fundamental é a norma penal. Pensa nela como se fosse o átomo de todo o universo do direito criminal. Então, antes de sair falando de tipos de crime, de pena, de prisão, a gente tem que ir um pouco mais fundo. Qual é a essência? O que, lá no fundo, faz com que algo seja considerado um crime pela lei? É como se a gente fosse procurar o DNA jurídico que está por trás de cada regrinha penal. E a resposta está aqui. É norma penal. Ela é basicamente uma instrução com duas partes, bem simples. É quase uma fórmula de se então. Se alguém faz uma coisa, que é a conduta descrita no preceito, então vai sofrer uma consequência, que é a sanção. Simples assim. Se matar alguém, então pena de reclusão. É essa a lógica. Só que, olha que interessante, nem toda norma penal serve para criar um crime. As incriminadoras, essas sim são as famosas, roubar da cadeia, matar da cadeia. Mas existem também as não incriminadoras, que são super importantes. Elas funcionam como as regras do jogo. Elas não dizem o que é a falta, mas explicam o que acontece num caso de legítima defesa, por exemplo. Ou definem o que é ser funcionário público para um crime específico. Sem elas, o jogo seria totalmente confuso e injusto. E tem um tipo de norma que é fascinante, que é a norma penal em branco. Imagina uma lei com um espaço a ser preenchido. A lei de drogas, por exemplo, fala que traficar é crime. Mas traficar o quê? Quais substâncias são proibidas? A lei não lista todas. Ela diz basicamente é proibido traficar as substâncias que estão numa lista feita pela Anvisa. Isso é genial, porque a lista da Anvisa pode ser atualizada rapidinho, sem precisar de todo o processo para mudar uma lei no Congresso. A lei fica sempre atual. Certo, mas com tanta lei diferente, o que acontece quando uma única atitude parece se encaixar em mais de uma? Pensa só, se alguém rouba uma loja usando uma arma que não tem porte, isso é um crime de roubo ou é porte ilegal de arma? São os dois juntos? Isso cria o que os especialistas chamam de conflito aparente de normas. E o sistema jurídico não pode ter esse tipo de dúvida, né? Não dá para punir uma pessoa duas vezes pela mesmíssima coisa. Então, tem que existir um método bem claro para decidir qual lei vai ser aplicada quando parece que tem mais de uma querendo entrar em campo ao mesmo tempo. E, para resolver essa confusão, existem alguns princípios, quase uma ordem de preferência. O primeiro é o da especialidade. A lei que descreve a situação com mais detalhes, a mais específica, ganha da geral. Se isso não resolver, entra a subsidiariedade, que é quando uma lei fica meio que de reserva, só para caso a principal não se aplique. E por fim, tem a consunção ou o princípio da absorção. Aqui, o crime maior, que era o objetivo final, simplesmente engole os crimes menores que foram só um passo para chegar nele. E aqui fica bem clara a diferença entre esses dois últimos. Na subsidiariedade, pensa assim, as leis são alternativas, uma é o soldado de reserva da outra. Ela só entra em campo se o soldado principal não puder atuar. Já na consunção, não. Os crimes são uma sequência. Um é só uma etapa para chegar no outro. E aí, a justiça só vai olhar para o crime final, para o destino, e não para as etapas do caminho. Beleza, agora a gente vai entrar numa parte que é quase uma arte, não só uma ciência. A interpretação da lei. Porque, olha, é muito mais do que só pegar o código e ler o que está escrito. É preciso buscar a alma da lei. Como já dizia o mestre Nelson Hungria, a lei não vem com um manual de instruções. É preciso um processo de investigação, uma exegese, para a gente conseguir entender o verdadeiro sentido dela. Qual era a intenção de quem escreveu aquela regra? Nem sempre está claro só lendo o texto. Mas afinal, quem é que faz essa interpretação? Bom, às vezes a própria lei já explica os seus termos, isso é a interpretação autêntica. Outras vezes, são os estudiosos, os professores que escrevem livros e artigos debatendo o sentido da lei. Isso é a doutrinária.
Mas no fim das contas, a interpretação que realmente importa, a que muda a vida das pessoas, é a judicial. É a que o juiz faz na hora de dar a sentença. É ali que a teoria encontra a vida real. Agora, vamos para uma questão bem intrigante. O que acontece quando aparece um caso tão novo, mas tão novo, que a lei simplesmente não previu, não falou nada sobre ele? Afinal, o mundo muda muito mais rápido do que os códigos. Essa pergunta prepara o terreno. Diante de um vazio, de uma lacuna na lei, o que o juiz faz? Ele não pode simplesmente dizer: não tem lei para isso, então não vou decidir. Ele precisa de uma ferramenta para integrar a norma, para preencher esse buraco. E essa ferramenta é a analogia. Quando a lei fica em silêncio, a analogia permite que o juiz olhe para um caso parecido, que já tem uma regra, e aplique a mesma lógica àquela situação nova. É um jeito de garantir que a justiça não fique parada no tempo diante do inesperado. Mas aqui, atenção, existe uma linha vermelha que não pode ser cruzada, de jeito nenhum. Uma coisa é usar a analogia para interpretar melhor uma lei que já existe, para entender o alcance dela. Isso pode. Agora, o que é absolutamente proibido é usar a analogia para criar um crime que não existe na lei ou para deixar uma pena mais pesada. Isso tem nome. É a analogia in malum partem, quer dizer, para o mal. E ela é proibida porque é uma garantia fundamental. Ninguém pode ser punido por algo que não era expressamente crime quando o facto aconteceu. A gente viu o quê e o como, e agora chegamos no porquê, qual é a filosofia, o princípio fundamental que deveria governar todo o direito penal. O que impede que ele se torne só uma ferramenta de tirania. E não é nenhum exagero dizer isso. O direito penal é a arma mais poderosa que o Estado tem contra um cidadão. É o poder de tirar a liberdade, de confiscar bens, de marcar a vida de uma pessoa para sempre. E um poder desse tamanho precisa desesperadamente ter limites muito claros. E aqui está o escudo contra o abuso desse poder. O princípio da intervenção mínima. A ideia é que o direito penal tem que ser a última ratio, a última razão, o último recurso mesmo. Ele só deveria ser chamado para o jogo quando todos os outros ramos do direito, como o civil ou o administrativo, já tentaram e não conseguiram resolver o problema. E isso tem duas consequências bem práticas. A primeira é que o direito penal é fragmentário. Ele não sai por aí protegendo tudo, só alguns fragmentos da vida que são considerados mais importantes, como a vida, a liberdade, o patrimônio. E a segunda é que ele é subsidiário, ou seja, se uma multa administrativa ou um processo civil de indenização já resolvem o problema, o direito penal tem que ficar fora disso. O que nos leva então à grande reflexão final. Na prática, no dia a dia, será que o nosso sistema penal está mesmo funcionando como essa última barreira, como o último recurso? Ou será que ele acabou se tornando a primeira porta que a gente bate para resolver qualquer problema social? A gente está usando o bisturi da lei penal com a precisão de um cirurgião ou com a força bruta de um martelo? A resposta para essa pergunta diz muito sobre que tipo de sociedade a gente é e que tipo a gente quer construir.